Nós vimos Atos capítulo 6, parte 2, hoje vamos ver, e Atos capítulo 7. Não temos condição de ler o texto inteiro, tá? Mas você sabe, você pode estar lendo, né, independente de qualquer coisa. Nós vimos em Atos capítulo 6, pode avançar. Por que estudar Atos é importante? Porque Atos conta a história das atitudes dos cristãos cheios do Espírito Santo. Não sei se você reparou quantas vezes aparece a palavra cheio do Espírito Santo. Já reparou? Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então o livro de Atos, ele deixa claro que o que está acontecendo ali são ações, são atitudes, não é? São atitudes daqueles cristãos que estão cheios do Espírito Santo. Vamos em frente. Falamos a semana passada sobre a falha do outro é sempre um teste para mim. Deus quer ensinar algo através da falha do outro. E nós vimos que a igreja, né, no meio daquela confusão que existia entre os helenistas e os de fala hebraica, tudo, eles escolhem as pessoas, tudo termina em paz, né? E tudo termina porque eles eram cheios do Espírito. A primeira luta interna que teve, na medida do crescimento, eles conseguiram lidar com o assunto, e o texto é claro, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos buscando a Deus, e antes de dar uma solução do nosso próprio jeito, a gente ouve a Deus, as coisas mudam de direção, não é? E nós falamos sobre Estevão, que o capítulo 7 vai falar sobre Estevão. E Estevão, não é, na segunda parte do capítulo 6 de Atos, Estevão quem era? Era um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Então, nós vemos aqui que esse Estevão, que estava lá ajudando a distribuir cesta básica na igreja, não fazia só isso, não é verdade? Não, ele tinha outras virtudes. Então vamos ler então o que aconteceu em Atos 6, porque presta atenção, Atos 7, 6 agora finalzinho 7, é uma virada na história da igreja. Em Atos 7, não sei se você sabe o que vai acontecer, Estevão morre. Morre e o tal de Saulo de Tarso está do lado dele dizendo: eu vou acabar com essa igreja. Eu vou acabar com esses cristãos. Sabe quem é Saulo de Tarso? Apóstolo Paulo. Então, após o capítulo 7, o que vai acontecer é que a igreja começa a ser perseguida e vai se espalhar, mas também em Atos 7 vai acontecer uma outra coisa. Mais gregos vão se converter, mais gentios vão se converter, os samaritanos vão se converter. Quando os samaritanos começam a se converter, os judeus ficam muito bravos. Mas o reino de Deus não tem como não se expandir. Então este é um ponto de virada muito sério. Este é um ponto crítico e vai mostrar uma dimensão que sempre existe até hoje, que é a oposição, presta atenção, a oposição entre as pessoas cheias do Espírito Santo e os religiosos que resistem ao Espírito Santo. O que você vai ver agora é um contraste entre, diga, cristãos cheios do Espírito Santo e religiosos que resistem ao Espírito Santo. O tema central de Atos 6:7, você vai ver um homem cheio do Espírito Santo, que é Estevão, e um grupo de gente que conhece a Bíblia, pessoal instruído, pessoal que eram os melhores acadêmicos, que conheciam tudo sobre Deus, resistindo ao Espírito Santo. E até hoje você encontra entre a igreja, assim por dita, pessoas cheias do Espírito Santo e as que resistem ao Espírito Santo. Então presta muita atenção, porque esse ponto é muito crítico. Atos 6, 9. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele, com Estevão. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Então Alexandria está no Egito, é a capital do Egito, não é? Na época. E Cirene, não é? Era onde era a Líbia. E o outro, Cilícia e a província da Ásia Menor, é onde é hoje a Turquia. Então, eles eram o quê? Eles eram judeus helenistas. Judeus de fala grega, como nós falamos. E Estevão é o primeiro pregador aos de fala grega. Não é Paulo, você entende? Estevão é o primeiro. Estevão começa a pregar. Estevão é o primeiro que começa a pregar para esses judeus que nasceram em outras províncias. Depois quem vai continuar o trabalho de Estevão, gente, quem é?
Paulo, o apóstolo Paulo. É tremendo isso, não é verdade? Não. Depois que Estevão morre, e quando Paulo tem uma experiência, imagina, porque Paulo está lá, aprovando a morte de Estevão. Mas Paulo vai se tornar o maior pregador do evangelho para os não-judeus. E é Paulo quem escreve todas as cartas. E é Paulo quem nos dá a clareza e a revelação das doutrinas de Jesus Cristo, né? da graça. Mas é este Paulo que está assassinando os cristãos, que vai matar pessoas. Vocês percebem o contraste do evangelho, gente? Amém? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui começou tudo assim. Começou com o Estevão indo lá na sinagoga, falando sobre Jesus, falando sobre a graça. E esses judeus radicais, extremistas, não pode ser. Como assim adorar a Deus em espírito e em verdade? Mas nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Diz o texto que Estevão tinha tal graça para falar, que ninguém conseguia, porque o Estevão conhece a Bíblia. Você vai ver, quando você lê Estevão falando para os líderes, Estevão ele cita o texto do Antigo Testamento literalmente, a tradução do grego, a Septuaginta. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico, do aramaico para o grego. Estevão conhece, decora, ele fala de memória. E ele está diante dos grandes mestres. Estevão conhece a palavra. E o Espírito Santo fala através dele. Faz ele lembrar. Então o que acontece? O Estevão não está querendo prejudicar ninguém. Só que os caras, assim, esses caras não admitem perder. Estevão é um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Só que quem se opõe a ele são religiosos que resistem ao Espírito Santo. E aí então, o que acontece? Convenceram alguns homens a mentir. A fazer o quê? Mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Na lei dos judeus, você não pode condenar ninguém, a não ser se tiver 2 ou 3 testemunhas. Se um cara só falar, não pode. Os caras queriam apedrejar ele, mas precisavam de 3 testemunhas. Os caras roubaram 3 que mentiram, dizendo: não, ele está blasfemando. Mas o que acontece é que quando Estevão falava, acontecia isso. Lembra o que Jesus falou? Jesus falou assim: eu lhes digo que não se preocupem com o modo como vão responder às acusações contra vocês. Eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Jesus falando para os seus discípulos: ei, ele fala: Senhor, como é que a gente vai responder com esses caras, esse monte? O Espírito Santo, o Espírito do Pai que está em você, vai ensinar o que você vai falar. Amém. Em outro texto, Jesus fala também: quando vocês forem julgados nas sinagogas, diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com o modo como vão se defender, não com o que dirão. O Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. Gente, você sabia que o Espírito Santo pode te dar a palavra certa em qualquer situação? Quando você precisar tratar com o seu filho e você não sabe como, Espírito Santo. Uma vez, eu não sei quem que era, se era o Gustavo ou a Gabi, mas estava rebelde. E falei: eu vou ter que disciplinar de novo e tal, não é? Aí eu me lembrei que o Espírito Santo ensina todas as coisas. É passado já, meu filho, é tranquilo. Eu acho que era a Gabi. A Milena era esperta, porque ela olhava e falava: já saquei. E ela então ficava na dela, entendeu? Então ela via os irmãos errando, ela ficava mais esperta. Tá? Aí, eu falei: o que eu vou fazer? Não dá mais. Aí eu falei: Espírito Santo, o que eu vou falar? Diga a palavra. Diga: filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é justo e agrada a Deus. Eu falei: mesmo? Eu virei e falei, acho que era para a Gabi. Presta atenção no que eu vou dizer. Olhei, ela fez assim: sabe,
Quantos descobriram que não existe sofá que resiste a filho que pula? Deixa eu ver, além de mim. Nem neto, legal. E aí parou assim, escorregou no sofá, sentou, olhou, ficou pensando. Falei, olha gente, só o Espírito Santo sabe, não é verdade? Não. Então, funciona em todos os níveis, né? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos seguir em frente. Com essas mentiras, conseguiram agitar o povo. As pessoas acreditaram. Então, tem 3 testemunhas falando, deve ser verdade, né? Alô, amém, irmãs? Pô, mas os caras, 3? Deve ser mesmo. Vamos mandar prender esse Estevão. Então, os líderes religiosos e os mestres da lei, Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. E as falsas testemunhas tinham que declarar a sua acusação. Olha a acusação contra Estevão. Este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Uau. Nesse momento, todos os membros do conselho olham para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. A graça de Deus estava lá. Provavelmente, o que tinha acontecido? Estevão estava falando sobre adoração, falando, olha, agora você pode adorar a Deus em qualquer, não somente no templo, porque ela era assim, adora aqui, adora lá, é aquele negócio todo. Estevão está falando sobre o evangelho, sobre a graça. E agora, esses homens dão essa distorcida. Ele está falando que vai destruir o templo. Ele não falou que vai destruir o templo. Ele está falando que nós somos o templo, amém? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque o templo lá em Jerusalém está vazio, não tem nada, não tem arca, não tem nada. É um negócio oco. Não tem mais. Então, eles levaram o Estevão para o julgamento. E aí o que vai acontecer? Estou lendo só a Bíblia. Não dá para ler o texto inteiro, mas é interessante o que Estevão vai dizer. Estevão começa a contar a história do povo de Israel. Começa com Abraão. Ele começa a dizer, o sumo sacerdote perguntou, estas acusações são verdadeiras? Agora você imagina que o cara está lá embaixo, aqui em cima está todo aquele negócio, o povo todo olhando, e ele está sozinho lá. E ele vai ter que responder para esses caras. O capítulo 7 inteiro, Estevão fala e ninguém interrompe Estevão. Porque ele não tem como interromper. Porque ele é um judeu que ama a Deus, que observa tudo, e ele começa a falar a verdade. Então ele começa a falar, irmãos e pais, como é que ele chama todo mundo? Irmãos e, respeitando o conselho, respeitando os anciãos, respeitando a todos. Irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu a Abraão na Mesopotâmia, antes dele se estabelecer em Harã, e lhe disse, deixa a sua terra natal, os seus parentes, vá para a terra que eu lhe mostraria. Ele começa a contar a história. Eu vou resumir para você. Ele mostra que quando Deus faz aliança com Abraão, não tem templo. Não tem templo. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança de Abraão vem antes de templos. Vem antes de lugar de adoração. Deus quer habitar com as pessoas. Amém? E depois ele vai falando no seu discurso. Então ele fala de José. José, os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou de todas as dificuldades. Deus concedeu a José o favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E o faraó nomeou o governador de todo o Egito, administrador do seu palácio. Você vai ver que no discurso de Estevão ele fala, teve um tal de José, que os seus próprios irmãos o venderam. Os seus próprios irmãos não acreditaram nele. Irmão, você conhece a história de José, não? Você está entendendo o que ele está falando? O Estevão.
Está dizendo, ei. E o José lá no Egito, quando veio os irmãos, sabe o que ele diz lá na frente? O que ele vai dizer? José não tem raiva, José perdoou os irmãos. José fala, eu estou aqui porque Deus me mandou para abençoar a nossa família. Isso é Jesus Cristo, amém? Isso é Cristo. Ele está dizendo para esses caras, ei, eu estou falando para você que o Messias, que esse que vocês estão me criticando de falar, as Escrituras falam dele. Então, ele vai falar de Moisés depois. Que pena que não dá para ler todo o texto de pedaço. É fantástico. Gente, nós precisamos amar mais a Bíblia. O negócio é fantástico. Tem tudo lá. Eu estou a semana inteira pensando nesse pedaço. Falei, meu Deus, quanta coisa maravilhosa. Então depois ele fala de Moisés. Bom, ele diz que depois de José, fica no Egito 400 anos. 430 anos, escravos. E aí surge Moisés. Sabe que o faraó manda matar todos os meninos, aquela coisa toda. Moisés foi educado, aí você sabe, ele conta a história de Moisés, e vai resumindo, ele está contando toda a história. Dizendo, meus irmãos, em outras palavras, vocês não entendem aonde tudo chega em Jesus Cristo, tudo chega na graça, amém? É isso que ele está demonstrando. Então, ele fala de Moisés. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Mas diz que Moisés não sabia falar. É que Moisés não queria falar, ele queria fugir do negócio, está entendendo? Mas era Moisés que falava assim. Moisés era poderoso para falar. Ele podia ser até meio gago talvez, mas o que ele falava tinha poder. Dizem. Não acredito. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando o israelita, defendeu o israelita e vingou matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos iam entender que ele tinha sido enviado por Deus para resgatá-lo. Mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse, homens, vocês são irmãos, por que estão brigando um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Moisés é rejeitado pelo seu próprio povo. José é rejeitado pelos seus próprios irmãos. Jesus é rejeitado pelos próprios líderes judeus. Amém, irmãos? Os que resistem ao Espírito Santo. Ele está dando a sua defesa. E aí, Moisés vai para o deserto, passa 40 anos, até o Deus na sarça, e ele conta a história. Pessoal, vocês já repararam que quando Deus precisa, Deus tem algo poderoso para um homem, uma mulher realizar, ele dá um tratamento de deserto? Não, já reparou? Dá ou não dá? Moisés teve um tratamento de deserto, 40 anos, Jesus. E depois ele ficou no deserto mais 40 por causa daquele povo sendo tratado. Moisés é um herói, gente. Elias ficou no deserto. Davi, lembra Davi? Fugindo pelos desertos. E Davi tem chance de matar Saul 2 vezes. 2, né? E ele não faz. Não vou tocar no ungido de Deus. Davi está sendo provado no deserto. Elias está sendo provado no deserto. Moisés está sendo preparado no deserto. João Batista no deserto. Quem mais no deserto? Jesus no deserto. Qual outro homem ficou 3 anos no deserto da Arábia? O apóstolo Paulo. Porque ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Até que Barnabé vai lá e fala, vem Paulo, vem. Esse aqui é Paulo. Amém? Barnabé. Filho da consolação. Então, sabe, às vezes, não vamos estranhar deserto, irmãos. A questão é se você está sozinho no deserto ou se Deus está com você, amém? Ele está conosco no deserto. Milagres o tempo todo no deserto. Então, eu estou lendo Atos 7,32, Estevão está continuando. Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo, não tinha coragem de olhar. Então o Senhor diz, tire a sandália que você está pisando em terra santa. Espera um pouquinho só, ele está em Midian.
deserto dos midianitas, no deserto lá. Sabe o que Deus está falando? Onde eu estou é um lugar santo. Agora eu estou aqui, aqui se tornou um lugar santo. Por isso que onde nós estamos, irmãos, pode ser um lugar santo, porque Ele habita agora em nós. Pensa bem, quando você está. Porque o pessoal acha que esse lugar aqui é o sacrossanto templo, né? Sabe por que esse lugar aqui é santo? Por que esse lugar aqui é santo? Porque nós estamos aqui. E agora você vai para a sua casa e fica na sua sala. Que lugar que se torna santo? Sua sala. E aí você liga a televisão e vai ver um filme. Onde é que é o lugar santo? É lá. E agora você vai conversar. Onde é que é o lugar santo? É lá onde você está. O Espírito Santo está lá. Amém, irmãos? Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Vocês tentaram fazer, mas não serve. Mas eu habito com o contrito, com o quebrantado de coração, que treme da minha palavra. Oh Jesus, isso é cristianismo, gente. Então, tenho visto a aflição do meu povo. Vai, Moisés, eu te envio. Presta atenção no que Estevão diz. Esse era o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram quem o nomeou líder e juiz. Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus enviou para ser líder e libertador. O discurso de Estevão está focado bastante em Moisés, como ele foi rejeitado. Jesus é rejeitado. Estevão está dizendo, existe um problema com esse Israel, sempre rejeita a Deus, sempre resiste ao Espírito Santo. Deus vem, Ele quer fazer tudo, Ele quer abençoar, Ele quer ser um pai, mas Israel não quer. Estão entendendo a ideia, irmãos? Você está percebendo que conforme Estevão está falando, quem é que começa a sentar no banco dos réus? O sinédrio inteiro. Só que Estevão, irmãos, ele está citando literalmente o texto bíblico do Antigo Testamento em grego. Esses homens que estão ouvindo, eles não têm o que dizer. Ele está simplesmente citando a Bíblia, como eu agora estou simplesmente lendo Atos dos Apóstolos com você, amém? Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel, Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. É a profecia do Messias, amém? Mas aqueles homens que estão ouvindo, rejeitam a Cristo. Resistem ao Espírito Santo. Moisés estava com os nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto. Quando hoje ele falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados recusaram obedecer a Moisés, rejeitaram e em seu íntimo voltaram para o Egito. Aquele povo que Deus deu a vida, que libertou e tudo, eles falam, não queremos. Aqui no coração voltaram ao Egito. Rejeitaram a lei de Deus, se tornaram rebeldes. E ele cita, bezerro de ouro, os espias que foram, não, a terra não presta. Fizeram bezerro de ouro, uma coisa horrível. O tema da rejeição de Deus por Israel é o centro do discurso de Estevão. Você já leu o Antigo Testamento? Você percebeu como Deus está indo atrás do povo e o povo não se arrepende? Você reparou ou não? Até que vai para o cativeiro. E aí Estevão continua dizendo que onde o povo ia levava o tabernáculo. Porque Deus quer habitar com seus filhos. Diga isso, Deus é um pai que quer habitar com seus filhos. Amém? O Antigo Testamento mostra isso. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo. Depois, quando Josué comandou os antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado para eles com o seu novo território e ficou ali até o tempo do rei Davi. E Davi encontrou favor diante de Deus, pediu para construir um templo permanente
Mas foi Salomão que construiu. Davi tinha uma tenda, lembra? 24 horas de adoração. Não tinha nada, não tinha parede, era tenda, tudo. E o único tabernáculo que Deus fala que vai reerguer é o tabernáculo caído de Davi, onde não tem separação entre a presença de Deus e o homem, onde existe adoração 24 horas por dia, onde não há véu, onde não tem ritual, onde não tem religiosidade. Davi pede, mas Deus fala: cara, isso não é uma prioridade para mim, bota na lista aí, deixa que seu filho constrói. Quem pediu para construir o templo, foi Deus? Ou foi Davi? Foi Davi, porque Deus pediu para construir só o tabernáculo para andar móvel, para representar a presença dEle. Por que que hoje nós não precisamos mais de tabernáculo, irmãos? Por quê? Não precisa mais sacrificar bezerro, aquela coisa toda. Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós somos o tabernáculo, amém? Onde o Espírito dele habita. Por isso que é uma nova aliança. Não anulou a antiga, não quebrou, não é que a outra estava errada, é que a nova é superior às promessas. Então, ele continua. A defesa final. Agora vai chegar um ponto onde aqueles judeus que estão ouvindo vão ficar muito bravos. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, ele cita Isaías 66. O céu é meu trono, a terra suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor, que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? O que ele está dizendo? Sério que vocês estão brigando que adora? O próprio Deus falou: eu não vou habitar nisso aí. Vocês fizeram legal, eu agradeço, mas não é aí que eu moro. Quando eu criei o homem, eu criei com um propósito. Amém? Então, Estevão coloca os líderes de Israel no banco dos réus. Aí ele diz: povo rebelde, obstinado, duro de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. É isso que me chamou nesse trecho todo. A questão aqui é que resiste ao Espírito Santo. Conhece a Bíblia, sabe de tudo, mas assim, não. Eu não preciso do Espírito Santo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Sem o Espírito Santo você não consegue ler as Escrituras, amém? Era só um livro. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. O justo aqui é Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. Aí está o religioso, cheios do Espírito Santo. Está lá Estevão cheio do Espírito Santo. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão cheio do Espírito Santo. Estevão cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ensinar o que você vai falar, não precisa ter medo. Cheio do Espírito Santo. Olhou para o céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Só que onde eles estão, não tem céu aberto, você está entendendo? Eles estão num lugar que, aparentemente, segundo o que os estudiosos dizem, tinha um teto. Mas quando ele olha, ele vê o céu. Ele não está falando do céu que está aqui em cima agora. Ele está falando do céu, do lugar onde Cristo habita, os lugares celestiais. Ele vê Jesus de pé dizendo: você imaginou um negócio desse, mano? Aí que esses líderes ficaram mais raivosos. Olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra. E aí eles falaram: não, Jesus agora é Deus? Não é, então vamos matar.
Eles não podiam matar. Eles nem julgaram, não deram sentença, arrastaram ele. Taparam os ouvidos e aos gritos. Olha que interessante, taparam os ouvidos e aos gritos. Eles não suportavam mais ouvir. Agora, eles não suportavam ouvir o quê? Palavra de Deus. E começaram, arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejar. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Porque você sabe que o primeiro a tirar a pedra é as testemunhas. Então os 3 testemunhas mentirosas tiraram os seus mantos para ter mais liberdade e começaram a jogar pedra. Então os outros atiravam. E Saulo está ali do lado. E os romanos não fizeram nada, ninguém interferiu, deixaram matar. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Quem mais falou isso? Você lembra de alguém? Jesus na cruz, dizendo: Senhor, recebe meu espírito a ti, Pai. E então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. Aí eu falei, aí é um homem cheio do Espírito Santo. Ele está sendo apedrejado injustamente por testemunhas mentirosas. E o que é que ele faz? Senhor, ele está vendo o Senhor. Não atribua a eles a culpa deste pecado. Porque o que Estevão está fazendo? Ele quer que seus irmãos se convertam. Ele quer que eles conheçam a Jesus. Ele está dando a vida por isso, amém? Por isso ele foi pregar para os judeus. Por isso ele foi lá. E ele fazia milagres e sinais. Mas nesta hora ninguém lembra. O ódio tão grande. Estevão pede: Pai, não condena eles não. E eu fiquei pensando, sabe? Pode subir a banda aqui. Às vezes a gente, por muito menos, né? Eu já. Senhor, o senhor precisava dar um jeito naquele Ronaldo. O que ele falou de mim? Aquele cabelo branco, quem pensa? Tudo bem, Ronaldo? Você não estava terça-feira aqui para comer pizza, cara? Por isso sobrou 5 pizzas aqui, tivemos que distribuir. A gente fica por muito menos querendo ver o outro irmão se dar mal. E o Estevão sendo assassinado disse: Pai, não condene. E tem um cara, Saulo de Tarso, olhando tudo aquilo. Sabe, irmãos, temos aí o cristão cheio do Espírito Santo, com religiosos que resistem ao Espírito Santo. O que nós podemos aprender com Atos 7? Não está aí para contar uma história, tá? Hein? Fala para o seu amigo meu aí, seu amigo do lado: acorda que agora está acabando. Fala: acorda que agora está acabando. Agora está acabando, acorda. Nós podemos ter o Espírito Santo, mas não sermos cheios. Verdade ou não? Presta atenção, cheios do Espírito Santo, cristãos empoderados pelo Espírito Santo. Tem muito cristão hoje em dia, mas não cheio do Espírito Santo, porque não são capazes de perdoar dessa maneira, não são capazes de falar ousadamente, não são capazes de pôr a vida em risco por amor a Jesus. No nosso país não tem esse problema, né, irmãos? Mas lá no Oriente Médio dá, né? Lá morre na hora mesmo. Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Quando flui o rio, a gente fica cheio. Mas quando não flui, fica seco, sequinho. Vive na base da... Quem resiste ao Espírito Santo não se arrepende. Deixa eu dizer para você a conclusão: quem resiste ao Espírito Santo não se arrepende. Aqueles judeus não se arrependeram, mas foram matar ele. Mas tem pessoas que quando ouvem falam: não me arrependo, é verdade, eu fui o culpado. Eu fui o culpado por Jesus ter sido pregado naquela cruz.
Quem resiste ao Espírito Santo é orgulhoso. Por isso que o orgulho é a pior desgraça que existe. O orgulho é o pecado de Satanás. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo, quero o lugar dele. Quem resiste ao Espírito Santo tem que tratar com orgulho. Quem é orgulhoso não se arrepende. Quem não se arrepende não experimenta a graça. Estão entendendo, irmãos? A graça é para quem se arrepende. Deus se opõe, resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Uma vez eu vi isto aí, acho que foi um pastor que, uma mensagem, não sei se foi o Chris Volaton, ele falou que muitos acham que arrependimento é isto. Está ali, não é? Fica ali, Ronaldo Jackson aí, fica de Deus ali, fica de Deus aí, ó, você é Deus, tá vendo? Te promovi agora, beleza? E aí, eu estou seguindo meus próprios caminhos. De repente, eu vejo Deus e falo, puxa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não é? Mas aí, quando Deus não está mais no caminho, o que eu faço? Continuo. Arrependimento é assim. Quando você vê que você está indo contra aquilo que Deus está, você chega e fala, Senhor, por que o Senhor está aí? Aí o Senhor fala, olha o caminho que você está indo. Meu Deus, eu não quero mais. Só que Ele não volta. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Tem que achegar também, mano. Dá um microfone aqui para sua esposa, larga esse negócio. Aí chega, e aí fica perto, e aí o que faz? Muda de direção. Não vou mais para aquela direção. Isso é arrependimento. Agora eu vou, só que nessa direção, sabe quem está comigo? Eu nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Amém? Isso é arrependimento. É isso que o povo de Israel nunca fez. Quem não se arrepende nunca aprende. Arrependimento é metanoia. A palavra para ensinar, para aprender é metanoia no grego. Mudança de mente. Mudar a maneira de pensar. Já falamos sobre isso aqui muitas vezes. Somente quem é humilde aprende de outra pessoa. Porque orgulhoso, como é que eu vou aprender com outra pessoa? Como é que eu vou aprender com o Ronaldo se eu me acho melhor que ele? Não aprendo. Aprendei de mim, disse Jesus, que eu sou manso e humilde de coração. Somente quem é humilde aprende. Orgulhosos sempre acham que sabem para onde estão indo. Tome sobre vocês meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, meu fardo é leve. Estão entendendo, irmãos? A questão de não se arrepender, de resistir ao Espírito Santo. Quem se arrepende é ensinado pelo Espírito Santo e prospera. Tem gente que tem muito dinheiro, mas isso não é prosperidade, tá? Você já sabe disso, né? Ter dinheiro não é sinal de prosperidade. Ter bens não é sinal de prosperidade. Ter reconhecimento público não é sinal de prosperidade. Tem muita gente que tem tudo isso aí e se mata. Quem se arrepende, aprende. Vai em frente. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Deus resiste aos orgulhosos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Não é bom ter o Espírito Santo ensinando a gente, irmãos? É ou não é? Por que vamos resistir a Ele? Então, como é que podemos aplicar? Uma das maneiras de aplicar Atos 7. Jesus veio nos dar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida cheia do Espírito Santo. Não vamos resistir ao Espírito Santo, amém? Não vamos entristecer o Espírito Santo. Diz lá em Antigo Testamento que o povo de Israel contristou, entristeceu o Espírito de Deus. Ele não habitava no coração deles, mas habitava no meio. E agora que Ele habita em nós,
Eu sempre fiz uma pergunta aos meus filhos, quando eles iam discutir sobre umas coisas meio polêmicas, né? Namoro, ir em certos lugares, né? Tatuagens, não sei o quê, roupas, e não sei, essas coisas aqui de música. Qual é a lei? Qual é a lei? Me dá a lei. Porque aí eu vou debater com você, eu vou brigar. E eu aprendi a dizer, pois é, filho, a Bíblia diz tudo é lícito e tudo me convém. O que é que o Espírito Santo falou sobre você a respeito disto? Ô pai, você tinha que fazer essa pergunta? Pois é. Porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte, amém? O que é que o Espírito Santo diz para você? Porque mais do que aquilo que você faz, é o motivo pelo qual você faz, certo? Porque o Senhor pesa a motivação do coração. Nós não temos como saber a motivação do coração. Eu não posso te julgar por uma atitude sua, dizendo, você está pensando isso. Isso não existe. Eu não tenho como saber a sua motivação, mas Ele tem. Então eu falava isso para os meus filhos, você tem uma escolha, tá? Mas a consequência também é sua agora. Mas se você errar e der errado, eu também vou sofrer muito, porque eu amo você. Só que eu não posso te dar ordens ao resto da vida. Você vai ter que aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Por isso, quando tem decisões a tomar, quando tem palavras a dizer, na verdade, temos que perguntar àquele que sabe todas as coisas, que pode nos ensinar todas as coisas. Quando eu não fiz isso, colhi frutos muito ruins. Que bom que Deus é misericordioso, a gente pode se arrepender. Coloca a mão no coração e fala com o Senhor, Senhor, será que eu estou resistindo a Ti em alguma coisa, Espírito Santo? Será que o Senhor já tem me falado certas coisas e eu não estou ouvindo? Irmãos, eu tenho orado muito sobre isso. É muito ruim a gente pregar uma palavra e não querer praticar. Então, a gente ouviu o André aqui, a Fabiana aqui, falando sobre essa mudança. Ele já me falou 6 meses antes, pediu oração, tudo. Falei, tá certo. Porque ele está pedindo que ele não quer errar, ele pensa. Pessoas cheias do Espírito Santo são humildes, eles pedem opiniões. Pessoas cheias do Espírito Santo querem saber, porque eles estão pensando em outros. Pessoas cheias do Espírito Santo estão pensando em outras pessoas, estão pensando no Senhor, estão pensando. E pessoas cheias do Espírito Santo querem obedecer a Deus, mesmo que seja difícil. Mas pessoas cheias do Espírito Santo têm uma alegria e uma recompensa que ninguém pode dar. Só Ele, o Pai, pode dar.